pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Nesse vídeo de hoje, falando por que nós deixamos o Brasil. Para a gente começar a conversar com vocês, né, nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar primeiro do nosso contexto lá no Brasil, tá? Porque a primeira ideia que se tem, tá? Que quando uma pessoa deixa o seu país, ela tá deixando o país porque ela não tá em condições de sobrevivência, né? Ou a vida não estava boa. A vida não tá boa, a vida tá difícil, seja financeiramente, seja emocionalmente. Bom, no nosso caso, não foi nada disso, tá joia? Então é importante vocês entenderem primeiro o porquê, né? A situação que a gente se encontrava no Brasil. Bom, quem já está acompanhando a gente no canal, já lá no nosso site a gente tem a nossa apresentação formal, né? A nossa formação acadêmica, profissional. Então já deve ter visto, eu sou professora universitária, tá? Lá em Belo Horizonte eu trabalho em redes particulares, ou seja, eu estava muito bem enquadrada, né, no mercado, bem engajada, já bem consolidada, tá? Meu trabalho já é reconhecido lá em Belo Horizonte, em várias universidades por onde eu passei. Ainda tenho vínculo empregatício, tá? Lá em Belo Horizonte, para poder vir aqui para Portugal, eu pedi a licença não remunerada, né, por 2 anos, porque eu já estou na instituição há 15, 16, já nem sei, mais de 15 anos, né, que eu estou em uma das universidades que eu trabalho, então isso nos dá direito a pedir esse afastamento, essa licença. Então, o que a gente fez? Eu entrei com esse pedido de licença para tentar me adaptar nesses 2 anos aqui em Portugal. Bom, então eu estava numa situação que não era satisfatória financeiramente, ou eu estava insatisfeita, desempregada. Não, esse não era o caso. Meu marido também muito bem encaminhado, muito bem qualificado, muito bem empregado também na área dele. Nós tínhamos um padrão de vida, né, muito bom em Belo Horizonte. A gente tinha em média viagens internacionais, a gente fazia 2 vezes por ano, era uma média, né? Às vezes fazia até mais, dependendo do ano, do calendário. Do querer também. Do querer, né? Então assim, a gente já vinha, né, nessa situação desse contato maior com o exterior mesmo. O que não quer dizer, gente, que a gente já vinha numa situação de negação do Brasil, tá? O que acontece? Eu amo o Brasil, tá? Falar, então você conhece isso, é porque você não conhece o seu Brasil? Conheço muito, porque coisa minha e do meu marido, a gente sempre gostou de viajar, né? Quem já leu a nossa história sabe disso. Então, assim, a gente sempre viajou e sempre viajou muito para fora do Brasil, mas também sempre viajou muito dentro do Brasil. Então, eu conheço o Brasil de norte a sul, né? E o miolo, tudo. Eu conheço, o lugar que eu menos conheço do Brasil seria mais ali na região do Amazonas. Realmente, ali eu fui deixando para uma ocasião específica e acabei saindo antes de passar por lá. Quer dizer, agora eu vou voltar lá a passeio, porque eu vou continuar viajando, né? Então, assim, era uma vida, meus filhos estudavam numa das melhores escolas de Belo Horizonte, a gente já estava bem consolidada, família bem consolidada. Inclusive foi um susto, né? Para os familiares e para os amigos, quando a gente chegou falando, estamos indo embora, tá? Então, realmente... Todo mundo assustou. Todo mundo assustou, isso gerou impacto. Mas por isso, né? Porque a gente não tinha motivos aparentes, tá? Motivos diretos que nos levassem a realmente a largar tudo, que foi o que a gente fez, tá? Largar tudo e sair do país. Opa, pode falar.
A minha questão, né, a nossa área é a área de educação, formação, letras, e eu trabalhava muito era com crianças, né, com a informática educativa. Só que assim, isso de trabalhar com criança ia um pouco diferente da Alexandra, que ela pegava aquele extremo da universidade, e eu gostava de trabalhar. Já estava em pontas. Em pontas aí diferentes, opostas. E eu gostava mesmo de educação infantil, de criança, resolvi fazer pedagogia. Amando o curso, eu larguei no último ano, né, porque eu iria formar no final desse ano. Mas assim, porque realmente, e foi surgindo, né, oportunidade. Em Portugal a gente começou a pensar, para o marido também, oportunidade, estava muito boa, a área dele muito boa. Ele também estava com estabilidade no Brasil, estava tranquilo, empregado, então foi uma coisa assim, pensar nesse diferente, né, que veio positivamente, um processo, mas veio positivamente pra gente. E aí, né, gente, a gente cai no susto que todo mundo levou. Se a sua vida tá instável, tá tudo maravilhoso, tá tudo caminhando perfeitamente bem como se espera, né, de uma família. Bom, se a gente ama o Brasil, igual a gente colocou, e aí a gente reforça mesmo, né, Fabiola? Brasil, gente. Esse amor, essa admiração. Admiração pela cultura, pelas pessoas, pelos lugares. É um país muito diversificado. Gente, completamente diferente, de um lado, do norte a sul, completamente diferente. No Brasil a gente encontra o pacotão completo, né? O mundo inteiro está ali. Você vai ter praias maravilhosas, você vai ter montanhas maravilhosas, em Minas mais ainda. Bom, você vai ter cachoeiras espetaculares, né? Você vai ter uma arquitetura muito rica e muito bonita também. Bom, e pessoas, gente, brasileiro é bom demais. É um povo são assim, carinhosos. São carinhosos, acolhedores, alegres. A alegria do brasileiro, gente, isso não existe em lugar nenhum do Chama mundo, atenção, tá? né? Chama atenção. Então, assim, a gente consegue rir de tudo, inclusive do que tá negativo com a gente, né? A gente consegue se divertir até com as situações críticas que a gente vive, infelizmente, no nosso país, né? E além disso, gente, no nosso caso aqui, pode falar, mas para vocês foi fácil, porque vocês estão em duas, né? São duas irmãs, né? Já tem essa ligação. A gente é muito próxima, realmente. A gente já comentou isso em outro vídeo, desde criança, a gente sempre muito ligado. Então isso tudo facilita. Sem dúvida nenhuma. Facilita. É um apoio grande, né, gente? E o que acontece? Quando você chega sem conhecer ninguém, querendo ou não, a gente sempre teve essa referência uma da outra. Mas a nossa família não se resume só a nós duas, né? Mesmo porque nós somos 4 irmãos, tá? E a mesma ligação que eu e Fabiola temos, nós temos nós 4. Os 4 são. É difícil. Pegando um pouco de ar aqui, porque não é fácil falar dos irmãos. A gente realmente é muito unido. Os 4. Além dos irmãos, nós temos a nossa mãe, tá? E a gente sempre foi muito pintinho debaixo da asa da galinha, né? Família unida mesmo pra tudo. Inclusive a gente já estava vivendo muito isso, né? De tudo era em família. Reuniões de família, festa em família, e chegou final de semana, vamos encontrar no sítio, né? Que aqui chama quinta. No sítio da mãe, todo mundo junto. Então era... Temos o nosso avô, que ainda é vivo, já está bem velhinho, bem debilitado. Quer dizer, não foi fácil deixá-lo, né, nesse momento. Bom, mas enfim, a gente acaba sempre se alongando muito nos vídeos, porque a gente é uma coisa nossa que eu não abri mão, né, em você, né, Biola? A gente é muita emoção. E a gente é importante passar essa emoção, porque quem fizer a opção de deixar o país
vai viver essas emoções. Não é fácil. Bom, então, gente, se tinha isso tudo, essa ligação, nós temos uma família muito próxima, muito unida, né, lá no Brasil, a vida financeiramente, profissionalmente, toda engatinhada, toda consolidada, né, toda encaminhada, toda consolidada. Então, o que te faz, o país que você adora, né, eu sempre fui muito feliz lá no Brasil. Então, o que te faz tomar a decisão de deixar o país? E aí vem, né, gente? A gente cai mais uma vez, a gente conversando aqui antes, né, Fabiola? Cai mais uma vez naquilo que é a nossa vida. Depois que você vira mãe, né, não tem jeito. Prioridade. A prioridade são os filhos, né? E a gente abre mão de muita coisa por eles. Bom, então olha só. Então, para mim, tá? Eu vou falar, depois você fala, né, pra você. Pra mim, primeiro lugar, tá? Claro que quando a gente toma essa decisão, você não toma essa decisão por um único motivo. Tem vários motivos, né? Menos diretos que te levam a tomar essa decisão. Mas assim, sem dúvida nenhuma, pra mim, o primeiro motivo, tá? No primeiro lugar, é a violência no Brasil, tá? Segurança. Eu não estava suportando mais a situação de levar o filho para a escola com medo de parar o carro no sinal, com medo de ser abortada na porta da escola, com medo de sequestrar o carro, roubar o carro e levar meu filho juntos, com medo de abrir o portão da minha garagem, mesmo sendo eletrônico, e alguém colocar uma arma na minha cabeça com meus filhos dentro do carro. Ou seja, isso é uma situação que, para mim, é insustentável. Para mim também. Para mim também, até porque as notícias só foram piorando, né, gente? Quando não acontecia muito próximo, mesmo assim foram piorando, a maldade, né, a crueldade foi aumentando muito. O requinte de crueldade foi aumentando muito. E independente de hora, independente se é criança, isso foi assustando muito, realmente. Então, assim, aí isso sem dúvida foi o número 1, né? Junto com isso, né, junto com a segurança, vem a questão da qualidade de vida, né? E aqui o que eu tô chamando de qualidade de vida, querendo ou não, gente, a gente era de Belo Horizonte, é uma cidade, né, relativamente, é uma cidade grande, né? A vida é muito corrida, né? Então eu no meu caso, eu lecionava em 3 universidades, gente. É o trânsito? O tempo todo, no trânsito, pulando de uma universidade para outra e correndo, vê menina aqui, olha ali, vem aqui, faz isso, faz aquilo. E nesse estresse o tempo todo, com medo o tempo todo. Ou seja, eu precisava desacelerar, tá? Então hoje quando me perguntam, em Portugal, o que você está fazendo? Estou desacelerando, tá? Você está trabalhando com o quê? Eu estou buscando equilíbrio, paz, né? Estou buscando, a gente está buscando, né, o nosso caminho aqui, claro, a gente precisa disso, mas jamais no ritmo que eu tinha no Brasil. Isso eu não quero, tá? Isso aí foi uma questão de escolha, né? Escolha, né? Então, assim, aquele esquema de já acordar com o dia, seu dia parecia, né, que tá faltando horas. Então, isso a gente também foi um dos motivos que também contribuiu para isso. E aí, na verdade, a gente vai observando que tudo permeia, né? Tudo tá em torno dos filhos mesmo. Outra coisa também, outro fator, né, que pesou pra gente, porque o que acontece? Parte da nossa família, tá? Vive nos Estados Unidos. Então, assim, foi outro susto que a família levou, porque eu acho que, como a gente ia com muita frequência para os Estados Unidos, eu acho que quem sabia que a gente pensava em sair, pensava em viver em outro país, tinha pra gente a primeira opção nos Estados Unidos.
Então, acho que se eu tivesse mencionado, olha, tô indo embora para os Estados Unidos, É natural. não teria causado tanto impacto como foi eu avisar que estava vindo para Portugal, porque ainda tinha isso, tá, gente? Aí depois a gente pode até explicar em outro vídeo por que escolhemos Portugal, tá joia? Isso fica para um outro bate-papo. Então, assim, a questão, gente, das crianças, mais uma vez, essa proximidade, né? Estar aqui na Europa é um diferencial pra gente que tem esse sangue nas veias de gostar de viajar, de gostar de lidar com outras culturas, outros hábitos, outros idiomas, outros costumes, né? Outras culinárias. Isso aqui, gente, é o melhor laboratório que se tem, né? Porque por mais que a gente viaje no Brasil, tá? Se você andar 1000 quilômetros no Brasil, você vai continuar no Brasil. Tá? Tem a diversidade do Brasil, mas ainda tá ali. Mas né? é brasileiro, brasileiro. né? A língua é a mesma, a É. cultura tem suas pequenas diferenças, né? Mas assim, é tudo muito a mesma coisa. Aqui não, aqui se eu viajar 1000 quilômetros eu vou passear bastante, né? Aliás, a gente tá aqui a 1 hora da Espanha. E aí você muda a língua, você muda a culinária. Culinária é totalmente diferente, Você né? muda muita coisa em muito pouco tempo. Então, assim, isso é uma coisa que nos agrada muito. E poder proporcionar isso para as crianças, né? Aprender a lidar com essa diversidade, isso pra gente também pesou muito, foi um fator bem analisado também. Então, gente, além de poder oferecer isso tudo para os nossos filhos, né? Poder oferecer uma educação europeia, quer dizer, isso tudo não deixa de ser um diferencial, foram fatores que nos levaram realmente a tomar a decisão de deixar o nosso país, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, todo país, gente, qualquer país, vão ter seus pontos negativos e os seus pontos positivos. O Brasil tem muitas qualidades, muitas, mas também tem muitos defeitos. Portugal tem muitas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Então, o que tem que ser forte pra gente? Em perceber com qual defeito você vai conseguir lidar melhor. É uma balança aí de prioridades. Exatamente. Né? Com o que você Quase que tem que fazer uma listinha mesmo. O que você vai querer lidar? O que você vai querer conviver? E hoje, pra gente, né? Toda vez que eu penso que eu tô numa situação aqui em Portugal que me vem assim, nossa, que saudade do meu Brasil, né? Porque às vezes a gente estranha uma coisa ou outra e dá aquela saudade, né? Lá da nossa casa, da nossa terra, né? Me vem a violência e na hora eu falo, não, eu não quero, é aqui mesmo que eu quero ficar, é isso aqui que eu quero pra mim. Então, assim, quando a saudade dos irmãos bate, quando a saudade da mãe bate, por incrível que pareça, é uma questão assim de colocar essa saudade em contraponto com a violência que meus filhos estavam expostos. E aí cai naquilo que a gente falou, é questão assim, com o que é mais fácil eu lidar? Com a saudade, né? Com o medo. Ou com o medo, né? E é mais fácil para mim gerenciar a saudade, que hoje, principalmente com as tecnologias, né? Você acaba sanando. Interagindo muito com a família, né? Virtualmente, mais interage, do que com a violência. Então, assim, esse foi o principal motivo da gente ter deixado o nosso Brasil. Bom, gente, complementar a esse vídeo, tá? Nós fizemos um vídeo também mostrando essa nossa organização, tá? Na mudança, como que a gente igual a gente falou, nós deixamos, né? Abrimos mão de uma vida estruturada lá no Brasil. Então, no vídeo, né? De como organizar, né? Fazer essa organização. Como foi deixar tudo, né? Deixar tudo pra trás, como que foi essa mudança mesmo. Não deixa de assistir esse vídeo também não, que vocês vão gostar e pode, inclusive, lhes ajudar, né, nessa organização
para quem está aí se preparando para deixar o nosso Brasil, ok? Outra coisa, gente, que eu queria aproveitar para chamar a atenção, lembrando que nós temos mais canais, né? Especificamente tratando dessa situação de viver no exterior e desse mundo, né, de viagens, nós lidamos com o Ficou Mais Fácil Viajar e com o canal Olhar Brasileiro, tá? Então a gente está postando periodicamente vídeos abordando assuntos diferentes, tá? Conforme o objetivo de cada canal, em cada um deles. Então, se você estiver inscrito em no Ficou Mais Fácil Viajar, participe do Olhar Brasileiro caso você esteja se organizando para mudar do Brasil, para deixar o Brasil. Se você estiver inscrito no Olhar Brasileiro, caso queira dicas de viagens, né? Conhecer novos roteiros, novas possibilidades, principalmente pra gente que tá aqui. Turistar, né? Conhecer mais Portugal e outros países, participe do Viajar, ok? Então, continue nos acompanhando. Muito obrigada por todas as mensagens, né, de apoio que a gente tem recebido. Estamos felizes demais com isso, tá, gente? Com esse retorno. E continue mandando, gente. Não deixa de mandar dicas, sugestões, a sua pergunta para o nosso e-mail, tá? No e-mail aqui a gente vai conseguir gerenciar melhor a sua resposta, ok? E a gente te espera no próximo vídeo. Compartilhe, viu, gente? Compartilhe. Tchau, tchau.